Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui em um novo episódio, trazendo amigos que fazem parte da nossa vida, pessoas que a gente conhece e que descobre que tem afinidades, pessoas que a gente encontra depois de um tempo, né? E vê que é a mesma pessoa. A gente vai falar disso, né, Frank Duarte? E Ju também, que eu já tive a oportunidade de conhecer em outros momentos da vida e que de alguma forma a gente se encontra novamente, como é o trajeto natural da vida. Em algum momento, né, esse mundo que dá voltas, a gente se encontra. E que bom que a gente se encontrou novamente, mas é um prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Primeiramente agradecer ao professor Eduardo, professora Juliana, professor Frank, pelo aceite, né, do convite em estar participando aqui desse bate-papo. E é um bate-papo de amigos, mas de professores, pessoas que estão aí na vida buscando o melhor no seu dia a dia. Podemos começar com você, Eduardo? Podemos, vamos lá. Quem é você, Eduardo? Bem, eu sou Eduardo, fiz biologia, né? Eu comecei como bacharel, não tinha pretensão de ser professor, de forma alguma. Tanto que eu ingressei para fazer graduação como bacharel, área técnica, né? Eu amava e amo até hoje a citologia e gostaria de entrar nessa área. E ao longo desse processo, cursei a graduação e depois, mais para frente, a gente pode falar um pouquinho, mas na verdade a educação me pescou ao longo da graduação como bacharel. Eu fiz um trabalho de ecologia e esse trabalho era independente, individual. E eu fui avaliado individualmente por uma banca que um dos professores disse: você está no curso errado, você pode cursar biologia, mas você precisa fazer licenciatura. Você tem um perfil de ser professor. E ali foi uma semente que ficou guardadinha, essa semente ficou lá esquecida, eu terminei a graduação, fui trabalhar na área, fui trabalhar com a citologia, fui trabalhar com a bioquímica. Fiz bioquímica médica na UFRJ, uma pós-graduação em bioquímica médica. Segui essa área, mas a educação me cobrou o retorno. E aí eu voltei para fazer a licenciatura e aí eu me apaixonei e larguei de vez a área técnica, né? Depois de eu passar uma temporada num laboratório de parasitologia e urinálise, eu descobri que eu não nasci para aquilo. Ficar dentro de um lugar fechado, com 32 potinhos de fezes, tendo que bater, analisar, urina e ver aquela rotina de laboratório e aquela coisa repetitiva, e eu vi que não valeria a pena. E aí vim para a educação e hoje eu sei que escolhi a área certa. Foi um desafio corajoso, né? Muito porque corajoso. Assim, você tá já numa formação, de certa forma desenhada aí. Sim. O que você vai fazer na vida, e num dado momento o coração fala mais alto e diz pra gente: olha, não pode ser por aqui. Voltei, pedi reingresso na universidade, cursei em um ano as cadeiras todas da área pedagógica, né? Fazia a faculdade de manhã e à noite. Cursava o turno da manhã e da noite, as cadeiras, para conseguir concluir a licenciatura em um ano. Concluí, logo no ano seguinte entrei para o Estado. Foi de um ano para o outro, entrei para o Estado e aí permaneço. Hoje eu trabalho também com a área técnica, só que é uma área em meio ambiente, e aí é um outro esquema, né? Sim. Então, mas o foco é a educação. É a educação. Você, Ju? Quem é você, Juliana? Eu sou Juliana Damas. Entrei muito nova na faculdade, né, com 17 anos, ainda assim meio sem saber um pouco o que fazer. Na verdade, meu interesse maior era pela área de economia, ciências contábeis, mas aonde eu morava não tinha essas faculdades. Então, o que tinha mais próximo era matemática. Então, fui fazer matemática. E tudo aconteceu assim muito rápido, porque os 4 anos da faculdade, no penúltimo ano tinha um concurso do Estado, professor do Estado aqui no Rio. E aí eu prestei esse concurso para saber como que era. A mineira querendo vir pro Rio. Bem típico aí dos mineiros. Por aí. E então fiz e esqueci a prova. Ir pra lá.
minha formatura foi no sábado, na terça-feira chega o telegrama chamando para poder assumir o concurso, né? Foi em 2005 isso. Para assumir, eu vim e estou até hoje aqui, mas ao longo fiz gestão escolar, fiz neuropsicopedagogia institucional e clínica e estamos aí na luta. E você, Frank Duarte? Quem é você? Bom dia. Sou professor, né? Acho que a minha vida inteira. Cada um tem uma história, algumas coisas são parecidas. Tem gente que fala que é um chamado, outros falam que é um dom. A educação na minha vida entrou, assim, não sei explicar. Bem jovem também, primeiro, né, aqui em Araruama mesmo, fazendo o curso normal. Você é do curso normal? Eu fiz o curso normal. Então sabe fazer cartaz? Sim, eu me cantei com a educação quando eu fui estagiar na educação infantil. Eu vi ali, assim, um retorno, uma alegria, aqueles rostinhos, aquela coisa de você interagir com as crianças. Eu fiquei apaixonado. Não era a minha primeira intenção, eu fiz formação geral e formação de professores ao mesmo tempo. Fazia um curso de manhã e um curso à noite de ensino médio. Acho que eu conheço, fui o único aluno que fiz 2 ensinos médios ao mesmo tempo. Então, Juliana também. A gente fazia educação integral já naquela época. Aí eu fiz uma formação de professores mais assim, porque tinha uns amigos, umas amigas, né, que faziam. Na época quase nenhum menino fazia formação de professores. Sofri bullying por isso um pouquinho, foi difícil. Mas aí eu comecei o curso achando mais que não, vou fazer, porque mais umas matérias eu adorava estudar, sempre gostei de estudar. E logo que eu comecei o curso, primeiro semestre, que a gente começou a fazer trabalhos e fazer visitação, estágio de observação, já comecei a me encantar. Terminei o ensino médio ali, comecei na escola já dando aula com 18 anos, já foi o primeiro trabalho. Dentro da escola, passei por tudo, né, que eu comecei trabalhando, mas não era concursado ainda. Meu primeiro concurso foi para oficial administrativo, trabalhando na secretaria de escola. Da secretaria fui desviado para portaria de escola, fui porteiro. Depois fui inspetor de alunos, até começar dando aula para educação infantil, primeiro ao 5º ano. Já gostava na época de educação física por causa de um professor também que me inspirava muito, o professor Armando. É vivo até hoje, colega de trabalho. Fui fazer educação física, né, pensando à frente um pouquinho de começar a trabalhar em outro segmento. Da educação física, continuei até hoje, já são 24 anos, né, comecei com 18 anos, vou para 25 já, estou ficando velho. Já encontro meus os filhos dos meus ex-alunos indo para a escola comigo, já estou passando bastante tempo. E, assim, era um caminho natural, eu nunca consegui me ver fora da escola. Então, assim, eu já tinha trabalhado como coordenador de turno, porteiro, inspetor, professor primeiro segmento, professor de segundo segmento, e tinha uma vontade muito grande de um dia poder ver como que funciona a gestão de uma escola, né? Comecei a me preparar, fiz o curso de gestão, tudo mais, me deparei no estado com o processo consultivo, que era uma oportunidade na época, né? Eu tinha vontade de ser gestor, mas não imaginava ainda como chegar até lá. Né? Uns diziam que tem que ser indicação, tem que ser isso, tem que ser aquilo, é política, é o que foi. Não, no estado a gente teve a oportunidade de ter o processo consultivo, participei, e já são 6 anos, né, na mesma escola, como gestor, ficando com menos cabelos, ficando com mais estresse, mas muito feliz, muito satisfeito com como a vida se desenrolou e vem se desenrolando. Muitos projetos ainda para fazer, muitas ambições ainda para realizar na educação. Frank trabalhou em Saquarema, né? Num período... Trabalhei. Atrás. Tive o prazer de ter uma excelente secretária em Saquarema. E Frank, a gente se encontra aqui, né, no CIEP 148. Eu chego num dia na sua escola, a minha primeira impressão da escola, eu acho que é muito importante a gente falar disso, sabe? De como você é recebido. Você sai de um município, vai se apresentar numa nova escola, num novo local de trabalho. O novo traz pra gente muita insegurança, os medos naturais daquilo que é próprio do novo, né? Eu chego na escola, fui recebida por um dos diretores, vocês estavam no momento de projeto aqui na escola, e o que chamou muito a minha atenção foi a forma como, na época, o diretor me atendeu, um dos diretores, e ele falou assim: olha, a pessoa que vai fazer seu horário não está aqui no momento, mas está na hora do almoço. Você quer ir almoçar com a gente? Está sendo servido o almoço. Primeira recepção.
Depois ele falou assim, eu falei, não, obrigada, eu vou para casa almoçar, muito obrigada, então eu vou te mostrar a sala dos professores, você sente aqui na sala dos professores, se acomode aqui, fique à vontade, aqui tá água, aqui tem um cafezinho. Essa faz toda a diferença para quem está vindo para uma escola nova, com todas as suas preocupações, né? Porque você está chegando. Então, eu quero te agradecer por essa recepção calorosa, né? Acho que é uma oportunidade de falar disso também. A Ju, conheci a Ju, né? Também nas funções de secretaria a gente se encontrava, você também esteve na Secretaria de Educação, né? No município, né, de Araruama, na função de orientação educacional, alguma coisa voltada para essa área? Na época eu estava num projeto que foi desenvolvido aqui em Araruama para poder recuperar os alunos com déficit em português e matemática, e eu fazia parte dessa equipe. Então aí que a gente se encontrava, né? Aí era nas reuniões, nas conferências que tinha do projeto, foi nesse momento. E Eduardo, eu tive assim, a grata surpresa de participar de uma reunião lá no CIEP, né? E quando ele foi se apresentar e falar da escola, que eu olhei para ele e falei assim, gente, eu quero estar perto desse cara, porque as pessoas comunicam aquilo que a gente é, né? A gente vai se identificando na pessoa do outro e vai se vendo assim, caramba, ainda existe essa potência, essa vontade de fazer, né? Com todas as mazelas que a nossa função, que a nossa profissão vai deixando também no nosso corpo, né? Mas ter isso latente dentro da gente me parece fundamental para a gente ainda exercer com tanto afeto, com tanto amor, com tanto compromisso da forma como vocês fazem. Então, não é à toa que vocês estão aqui, são pessoas queridas, mas eu quero entrar em outro assunto, sabe? Vocês são gestores, passaram pelo processo consultivo, como o Frank falou, e gostaria que vocês falassem um pouco como é essa função de gestor na rede estadual de ensino, né? A gente sabe como professor, imagina, mas eu acho que ninguém melhor do que vocês que estão na prática diária para poderem falar sobre isso. Na realidade é um desafio. Eu acredito que eu também não queria ser diretor. Eu fui meio que colocado contra a parede e a antiga gestora falou, Eduardo, você vai dar conta. Eu falei, não vou, essa escola é muito grande. Eu nunca passei em área nenhuma na educação. Então eu saí de uma sala de aula direto para uma direção. E isso me preocupou bastante, né? Eu via a história desse colégio aqui e é um desafio. Eu tenho aqui 130 servidores, 130 cabeças pensantes de formas diferentes, grandes situações polêmicas aqui dentro. Quem é mais antigo aqui em Araruama sabe. Eu, na realidade, eu cheguei na cidade há pouco tempo. Eu vim morar em Araruama em 2017. Então eu trabalhei praticamente a minha vida inteira numa escola no Rio. Eu já tinha sido convidado 3 vezes pela diretora para fazer parte da equipe e eu não aceitei. E aí vim para Araruama, fiquei 1 ano no Miguel Couto, lá em Cabo Frio, não tinha vaga. E aí surgiu uma vaga aqui e eu vim pedir uma transferência para cá. E em menos de 1 ano e meio eu fui convidado para ir para a direção. Então assim, foi um desafio para mim. E quando eu tive frente a uma situação de ver uma escola desse tamanho, com tantos desafios, com tanta polêmica, eu falei, eu não vou conseguir segurar isso. O meu único presente da gestão foi uma hipertensão. Isso daí eu ganhei na hora. 3 meses depois, pressão subia, pressão descia, parava na emergência e não teve jeito, hipertensão, pum, explodiu. E totalmente emocional. Tanto que todas as vezes que eu me afasto da escola, eu sou obrigado a suspender a medicação, porque senão eu passo mal. Não dirijo, não faço nada. Minha pressão baixa muito. Então é uma hipertensão de estresse, né, pelo ambiente. Mas como gestor dessa Secretaria de Educação, ainda aumenta mais ainda. Porque na realidade nós não temos uma autonomia plena dentro de uma escola. Ou seja, somos colegas de escolas próximas, mas as minhas necessidades são distintas da necessidade do Frank, da Juliana.
Então são escolas próximas, mas cada uma tem a sua realidade. Sim. E muitas das vezes o pacote, até por uma facilidade nessa organização, o Estado do Rio, são muitas unidades, é mais fácil dar um único comando, né? Aquele comando igual para todo mundo. Só que aquele comando ajuda a Frank, não me ajuda, ou me ajuda e não ajuda ele, e assim é um desafio. Essa falta de autonomia na gestão escolar. Tem situações que chegam a mim que eu não preciso, mas eu preciso de outras que não me autorizam. Então isso dificulta, isso estressa, isso te incomoda, né, ao longo da gestão. Embora a gente tenha uma regional que são bastante solícitos, mas eles também fazem parte de um sistema onde tem alguém que diz é assim, e eles precisam obedecer e nós, juntamente com eles, executar aquilo. Então, a gestão de uma escola, eu acho que ela seria mais proveitosa se nós, gestores, tivéssemos um pouco mais de autonomia dentro da unidade. Isso em relação a tudo, da adoção de um livro até mesmo você ter um pessoal de apoio que se encaixa com o perfil da escola. A gente tem problemas de todos os segmentos. Nós temos o profissional de apoio que ele não gosta da escola, então ele não vai produzir bem dentro daquela unidade. Então tudo isso e essa forma engessada da política atuando sobre a educação e pressionando a educação torna o nosso trabalho muito penoso e muito difícil, né? Não é fácil, porque desde o momento que a política assumiu esse papel de comandar a educação, isso dificultou para o nosso lado. A política ela tinha que andar em conjunto, não ela ser a detentora do que tem que ser executado dentro de uma unidade de educação. Isso é um grande desafio para todos nós gestores. Você observa dentro da sua fala aí, me parece que vocês conseguem ter voz nas reuniões, nos momentos que são dispostos mesmo pela própria secretaria que vocês fazem parte. Vocês conseguem colocar essas angústias, porque de certa forma quando vocês, enquanto gestores, se colocam, é todo um grupo de 100 e poucas pessoas, 200 pessoas, fora a comunidade identificada com pais e responsáveis de alunos, eles estão ali representados por essa figura que é você, porque você está aqui ouvindo todo mundo. Então, de alguma forma, quando você leva essa demanda a ouvidos para ouvir? Ouvidos, sim. Atendimento, quase nunca. Então, esse é o grande problema. Você tem do outro lado alguém que te ouve, que diz que está anotando a sua demanda, que vai passar para alguém responsável. Agora, o retorno daquela solicitação só vai retornar se for para o coletivo de 1.000 e poucas escolas na rede estadual. Sim. Então, não é um retorno que atenda a nossa necessidade regional. Então, isso é um grande desafio. Então, vai atender o coletivo? De repente sai uma portaria, uma resolução, alguma coisa assim e atende. Não vai atender, vai ficar meio engavetado. Sim. Então eu acho que essa dificuldade no gerenciamento de um todo é bem complexo, né? Realmente existe uma complexidade muito grande, tanto da parte deles quanto da nossa. Deles que tem que pensar no todo. Sim. E nossa que temos que pensar no nosso. Sim. Eu não posso gerir esse colégio pensando nas dificuldades que um outro colega tem no colégio dele. Então, essa forma de não individualidade é que dificulta o processo de gestão. Sim. Você, Frank, me conte um pouco como que essa sua experiência tem colocado para você, né? Como tem sido para você essa sua experiência de 6 anos, como você falou, né? Vou pro 7º ano agora. Assim, diferente do Eduardo, eu queria ser gestor, já tinha essa vontade, já estava nos meus planos. Confesso que chegou até um pouco antes do que eu planejava, mas eu tinha essa vontade. Só não imaginava como que era o cargo em si. A gente de fora você tem uma visão de que, poxa, eu vou mudar o mundo. Ou seja, estou pronto agora, eu vou vestir a capa e acabou, todos os problemas da minha escola serão resolvidos.
e compartilha as frustrações. O Eduardo tem de você, quando chega, você percebe que você não pode fazer, você não consegue fazer muitas das coisas por engessamento, por ficar preso a situações, principalmente burocráticas. Nossa Senhora, eu nunca imaginei que o cargo era tão burocrático como é. De imediato você precisa ser contador, porque a quantidade de documentos que a gente tem que fazer exatamente nas normas, nos termos, e não falo de documentos educacionais, são documentos contábeis, que não deveriam nem fazer tanta parte da função do educador e que consomem mais da metade da minha vida ali dentro da escola. Sim. Né? Coisas que mesmo um contador tem dificuldade de fazer, pergunta ele, não, pera aí, eu vou ter que pesquisar para ver, você tem que saber que saiu uma portaria tal, um dia tal, não sei aonde tal, aquele carimbo tinha que estar naquele lugar, e você às vezes um trabalho de 4 horas volta porque um carimbo que era na esquerda ficou na direita, e esse trabalho tem que ser refeito. Então isso frustra muito assim, você fica muito chateado. E, claro, as demandas de atender ali os anseios das pessoas. A gente que está em sala de aula, a gente tem em média 25, 30 alunos, já é muito difícil conseguir suprir as necessidades daqueles 25, 30 alunos. Porque um aprende de tal forma, outro aprende de outra maneira, um traz uma situação familiar, e a gente fica naquele desespero de como conseguir flexibilizar ou planejar para atender todo ali. Quando você passa para a gestão, isso se multiplica, né? A gente chegou a ter 800, Eduardo tem 1.400 alunos, mais funcionários, tudo mais, então você fica numa ansiedade imensa. Eu compartilho com você a hipertensão, tá? Eu era, até 2018, eu era um rapaz saudável, feliz, professor de educação física, praticava vários esportes. Eu assumi a gestão, menos de um mês depois eu já estava sedentário, estressado, arrancando cabelo. De lá para cá, assim, fiquei hipertenso, fiquei vários problemas, né, de saúde, e consegui depois de um tempo ir me conciliando. Foram alguns anos para eu conseguir me desprender, porque de imediato você acha que tudo só vai funcionar se você estiver fazendo parte. A gente está assumindo uma função nova, um pouco inseguro, conhecendo. Ela falou, ele estava um ano e pouco na escola, já foi convidado, tem que conhecer tudo de uma vez. Então, assim, eu de imediato, mesmo com uma equipe muito boa que me acompanhava, eu achava que as coisas só funcionariam se eu estivesse olhando, se eu estivesse perto, se eu botasse a minha mãozinha para colocar naquele lugar. E isso é impossível de fazer numa escola desse tamanho, com tantas demandas. Então, foram alguns anos de aprendizado para eu começar a poder, não, eu sei que eu posso delegar, eu posso confiar, porque a pessoa está comigo, é capaz, é profissional, vai dar conta, vai fazer. E isso foi um alívio na minha vida. Nos últimos 2 anos eu estou conseguindo, assim, ficar mais tranquilo em algumas situações, mas ainda sinto muito, como você falou, a dificuldade, e entendo até o motivo de algumas situações haverem, para evitar excessos, para evitar dificuldades. Infelizmente, em todas as áreas você vai ter pessoas que não vão, né, não agem assim. Aqui a gente tem 3 pessoas que eu, né, uma delas eu conheço muito bem, as outras 2 agem totalmente em função da escola, de querer o melhor, de querer ver funcionar, de querer fazer. Mas claro que precisa haver um controle, né? A gente não pode falar por toda a classe, toda a categoria. Sim. Só que esse controle muitas vezes ainda é arcaico, ainda está uma coisa muito que já passou e que não se aprimora. Então isso faz muita falta para a gente. A gente tem voz, Eduardo falou, Leandro me comentou, a gente tem voz, só que essa voz se transformar em fato, ela leva muito tempo e muitas vezes não acontece, perde. Então essa é assim a maior frustração. Mas no geral, assim, é uma função muito, muito gostosa. Assim como tudo na educação, sempre gostei, todas as funções que eu passei. É muito gratificante ao final de um ano letivo você fazer uma formatura, você ver ali as crianças, né, que saem adultos que você ajudou, você poder atender um colega de profissão que está passando por muita dificuldade, você encontrar caminhos para auxiliá-lo naquele momento, você ver coisas que aconteciam dentro da unidade e que por um olhar diferenciado, você fazer uma pequena mudança, já conseguir fazer as coisas funcionarem como não funcionavam antes. Sim. Então, assim, tem muitas pequenas recompensas dentro da função. Sim. Então, isso acho que é o que mantém a gente animado, mantém a gente querendo continuar. É isso. E você, Ju? Eu acho que os colegas já falaram bastante do que é essa gestão, né? Assim, compartilho de todas as falas deles. Essa é uma das dificuldades que hoje eu vejo que a gente enfrenta maior na escola em âmbito estadual são as informações, elas chegam muito tardia pra gente.
A gente está aqui embaixo, é o chão da escola. A gente é que coloca a mão na massa. A coisa é decidida numa esfera maior e essa informação ela demora muito chegar para que a gente coloque ela em prática. Ela vai chegar hoje para a gente colocar em prática amanhã. Sim. Entendeu? Então isso dificulta muito o nosso trabalho, a gente lidar com isso aqui embaixo. Aí vem as críticas dos colegas, vem a crítica da comunidade, como que pode? Mas é o que a gente tem ali, a gente tem que fazer como se fosse fazer do limão uma limonada. Porque é muito difícil você lidar com essas situações. Você às vezes solicita uma informação, isso assim, não porque eles não queiram nos transmitir essa informação. Primeiro, ou não tem ou não podem. Entendeu? Então assim, isso vai gerando um certo desgaste. Sim. E hoje a gente assim, a gestão dentro de uma escola hoje não passa só pelos funcionários e alunos, tem toda uma comunidade em volta que é uma diversidade imensa para você lidar com tudo isso. Então, e a gente está nesse desafio o tempo todo, você atender essa diversidade, que não é fácil. Então, você conseguir convencer que você não pode nem ser 8 nem ser 80, tem que seguir um caminho onde você possa conciliar todo mundo, um perfil meio conciliador, né, de várias situações. Isso também é um desafio dentro da gestão hoje que a gente enfrenta. Sim. Na verdade, assim, vocês falaram da parte administrativa, questão de planejamento, organização da estrutura física, né? E também pedagógica da escola, que faz parte, questão financeira, porque a verba, de certa forma, parte do que é feito na escola vem para vocês, administrar tudo isso com responsabilidade, compromisso, ética e com todos os desafios que a gente sabe, não é fácil. Porém, tem uma outra coisa que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, a questão de mediação de conflitos, né? Vocês são gestores, espera-se de nós que a gente vai vestir a capa, né? Vai tomar a pílula da mágica, que você tem uma fórmula especial para lidar com essa ou aquela questão, mas a escola é um organismo vivo, né? Sim. A gente está o tempo todo lidando com pessoas, com sentimentos, com frustrações, com as suas angústias. Quando eu chego, me apresento na escola, vindo de um outro local, eu sou Ana Paula, professora, mas eu sou um ser humano, né? Sim. Muitos de nós com as contas por pagar, com as preocupações com os filhos, com as suas famílias. Os alunos também chegam dessa forma. Como é que vocês, sendo pessoas também, não se esquecendo nunca de que são pessoas, de que a pressão pode subir, de que também vamos ficar com a cabeça, muitas das vezes, reflexiva, angustiada e às vezes sem dormir, né? Como é que vocês lidam com tudo isso e ainda fazem essa mediação de conflitos? Complicado. Porque, na realidade, a nossa formação, pelo menos a minha, nós não tivemos um preparo para essa questão psicológica, social. Você tinha aquelas cadeiras, o conteúdo da universidade normal, o que te dá a formação básica para aquilo, mas o mundo mudou muito. A mudança do ser humano tem sido algo assim muito rápida. O ser humano tem mudado nas suas ações, nos seus pensamentos, nas suas práticas. E os conflitos, como você bem colocou, eles são constantes e permanentes. Você chega aqui agora, por exemplo, eu estou aqui, a gente está nessa conversa, não tem nenhum diretor lá. Eu tenho certeza que durante esses 30, 40 minutos, pelo menos uns 10 alunos já foram à sala da direção precisando de alguma coisa. Às vezes para chorar, para comentar que não tem o que comer, que o pai bateu, que sofreu uma violência. Professor que também traz a sua carga e acaba dividindo isso com a turma, e a turma vem em cima da direção para que solucione um problema. Então a mediação de conflitos
ela tem sido mais um dos desafios dos gestores. Hoje eu vejo a necessidade de nós termos realmente dentro da escola, né, um profissional dessa área. A gente precisa de um psicólogo, a gente precisa sim de um assistente social. São elementos, são profissionais fundamentais para o processo de educação. Não se faz mais educação, professor, gestor, alunos e ponto. Não tem mais. Isso não cabe mais. Então hoje, a educação sofrendo todos esses conflitos, nós precisamos de profissionais que nos ajudem. Sim. Que tragam para nós, mediante os estudos que eles tiveram, soluções, ou pelo menos exatamente. Tem situações tão graves que ocorrem dentro da escola que a gente não sabe como conduzir. Sim. Situação assim de violência do pai, mas absurda contra a criança. Essa criança chega pra gente totalmente dilacerada. Você faz o quê? Aí você pega, como nós tivemos um caso recente, liga para o conselho tutelar. Não temos carro, não tem conselheiro, não posso ir aí. Faço o que com a criança? Bota no carro. Hoje, o nosso único meio de solicitação de ajuda é o conselho. É o conselho. Porque hoje a gente não tem um encaminhamento para um CAP, a gente não tem um encaminhamento para uma ajuda psicológica, a gente não tem um encaminhamento para um assistente social. A gente não tem esse canal de comunicação. Nosso único canal é o conselho tutelar. Porque às vezes não tem uma resposta. E 90% não tem. Não estou falando que porque não seja vontade deles porque também não conseguem, porque a demanda deles também é grande, são poucos profissionais. Sim. É uma série de questões que a gente sabe de estrutura também, né? Então, esse lidar com conflito é desafiante. Um aluno chega para você e diz que não tem o que comer. Mas quando ele está na fila do refeitório, a porta da despensa abre, ele vê a despensa da escola lotada de comida. Então, por que não pode tirar aquela comida e eu levar para minha casa? E aí você tem toda uma dinâmica de explicar para ele que não pode. Mas aí você, ser humano, faz o quê? Sai, vai lá comprar, faz uma bolsinha, uma bolsa e volta e oferta para aquele aluno. Sim. Então essa situação de mediação e outras situações, né, que os próprios professores trazem. Quem lida com o professor sabe que não é brincadeira. Às vezes eu costumo, fazendo uma reunião há poucos dias, eu estava dizendo, reunião de pais e alunos, que ali a gente tinha naquela sala 70, que era uma turma de 30 e poucos alunos com 30 e poucos responsáveis. Aqui a gente tem praticamente 70 histórias diferentes. Sim. Cada um hoje chegou aqui de uma forma. Pode ser que uma vírgula que eu coloque em uma fala vai mudar todo o contexto disso aqui, porque eu não vou saber como o Eduardo vai receber essa fala, como o Frank vai receber, porque eu não sei como eles vieram de casa hoje. Sim. O que aconteceu por trás dessa pessoa, a carga que ela está trazendo para aquele momento ali, para aquela sala de aula, para aquele dia de trabalho. Então, assim, a gente enfrenta isso no dia a dia. Gente também é gente. Nós também a gente também deixou um filho doente em casa, a gente também tem um familiar que mora longe, que é o seu caso, é teu pai e tua mãe, uma preocupação de uma perda familiar, porque a vida está no movimento. A gente não está parado nesse momento, como você falou, a gente está aqui hoje, é uma conversa de amigos, de pessoas que se respeitam, que se gostam, que se querem bem, né? Mas a vida está acontecendo. Hoje nós estamos numa função que a gente dedica a cuidar da escola, e a escola não é só o prédio, cuidar das pessoas que também estão ali. E quem cuida de quem cuida? Eu tive assim, sorte, não é, como o Eduardo falou, ele não teve a formação, ele pensava numa carreira, acabou seguindo para outra. Eu tive a sorte de ter feito educação infantil, né, primeiro segmento, feito normal, que trabalhar com crianças te ajuda muito assim na formação, de você entender o outro ser humano, é quase como uma formação mesmo psicológica ali, e também sou orientador educacional, então isso ajuda, mas não é um padrão da rede, por exemplo, não tem. A maioria dos nossos diretores, colegas, simplesmente vão parar ali achando que é uma coisa e na hora você tem que resolver conflito, tem que atender. A escola,
embora a gente faça o possível para que ela seja um ambiente seguro, um ambiente de ideias, de se libertar, de poder estar convivendo ali, ter essa rede de proteção dentro dos muros da escola, ela ainda é um reflexo da sociedade. E a gente está numa sociedade muito adoecida. A gente viu isso agora nos últimos 5, 6 anos na política, a guerra que é pai parando de falar com o filho, com o irmão, briga de família que se separa porque um candidato é isso, um candidato é aquilo, as pessoas brigam, um acidente, você encosta um carro no trânsito, o cara levanta, está quebrando seu vidro na porrada. A gente vive e isso reflete dentro da escola. Reflete. Então é muita dificuldade que a gente tem para lidar com isso. O Eduardo tocou num ponto fundamental. A gente precisa ter dentro da escola uma equipe multidisciplinar que atenda. Isso foi planejado lá eu trabalho em CIEP, né? A gente trabalha em CIEP. Quando o CIEP foi feito há 30 e poucos anos atrás, já se pensou nisso. Tinha sala médica, sala de dentista, tudo dentro do CIEP. E isso foi acabando. Infelizmente foi uma política que não perdurou. Mas a gente precisa muito. Acabou para se hoje chegar à conclusão de que a gente precisa. Políticas públicas que foram pensadas estrategicamente deveriam ter evoluído e que não aconteceram. Exatamente, você falou da questão da estrutura do CIEP, tem que estar tudo ali. Há mais de 30 anos atrás isso foi pensado, já feito para isso. E de repente a coisa se perdeu, não evoluiu. Sim. E hoje a gente vive Frank fala muito reflexo. da equipe multiprofissional. Acho que hoje é uma necessidade não só por essas questões psicológicas, questões de diferenças dentro da escola, mas também por questões... Hoje a gente tem a educação inclusiva, que é um outro desafio dentro da gestão escolar também. Que é hoje assim, também um dos nossos maiores desafios é você lidar com a educação inclusiva dentro da escola. Porque a gente não tem profissionais capacitados, a gente não tem ambientes adequados, muitas das vezes, para essas crianças. Sim. Esse espaço mesmo que nós estamos aqui é onde ocorrem os atendimentos, né? Nós aqui temos 20 só em atendimento aqui. São 20 alunos que são atendidos nesse espaço. E não tem mais profissional e não tem mais carga horária para que a gente possa realmente atender todos os alunos especiais do Edmundo Silva. E você hoje, né, é uma privilegiada que você já tem esse espaço. A maior parte das escolas não possui esse espaço. Não possui. E aí essas crianças chegam a nós sem nenhum tipo de leitura escrita, a grande maioria. Passaram todos os anos lá pelo município. Foram meio que saiu do 9º ano, vem para o ensino médio, chegam aqui sem nenhuma leitura, sem nenhuma escrita, sem nenhuma condição de permanecer numa sala de aula de ensino médio. Você coloca uma criança dentro da sala com 38, 40 alunos, professor dando a matéria, e aquela criança... Ela não é alfabética, ela não sabe nem por onde está passando. Ela não sabe o que é aquilo. Então, assim, existe essa necessidade. Então, a Juliana, ela tocou nesse ponto que realmente também é um outro desafio. Porque o pai, a mãe vem aqui e acha assim, bem, o meu filho precisa ser atendido em todas as suas necessidades dentro da escola. Que é realmente um direito. Né? É um direito. Que é um direito desse aluno. Só que nós não temos o profissional para tal. Hoje a gente dispõe de cuidador, que é o que leva esse aluno ao banheiro, que leva esse aluno ao refeitório, que cuida da integridade física desse aluno. E que, de certa forma, também vai ajudando ele a ser inserido nos grupos, né? Fazendo parte das ações. Mas que não é a função dele. Sim. Mas, pedagogicamente, não tem um profissional que ajude ele. Para que ele possa avançar. Você faz isso um pouquinho, né? A gente, no município também, né? Eu tenho até muito cuidado para falar, porque cada escola, ela falou, é uma situação, cada rede, tanto municipal quanto estadual, tem uma história. E muitas vezes as experiências que a gente consegue realizar lá, ou que o Eduardo consegue realizar aqui, são experiências até de sucesso, mas que feitas pela boa vontade, pelo foco ali, o olhar em loco do gestor. Sim. Mas não é uma política de rede. Como eu falando, a gente tem pouca autonomia em muitas coisas. No município a gente tem muitos, hoje a gente tem no município acho que 1.000 e poucos alunos de inclusão, são 1.000 e poucos estagiários de inclusão, então temos aí laudados, né, no município de Araruama, também trabalho no município, 1.000 e poucos alunos de inclusão, que a gente no município tem feito um trabalho de acompanhamento, desde o primeiro ano, primeiro segmento, tem um estagiário que acompanha. Aí no município já é diferente, porque são estagiários de licenciatura e que eles têm um papel pedagógico, diferente do estado em que a gente só tem o cuidador ou o intérprete, né, o ledor, que faz um trabalho especialmente técnico ali só para aquele aluno estar no local.
Mas, ainda assim, os alunos, quando vão para o ensino médio, eles conseguem passar pelas etapas no município, muitas vezes não chegam alfabéticos, não chegam, né, sabendo ler, dominando leitura e escrita, e muitas vezes não vão conseguir isso nunca, né, dependendo da situação. Sim. Alguns casos, claro, com o trabalho, com o acompanhamento, eles têm um ritmo diferente do restante da turma, mas eles vão chegar. A gente tem vários exemplos lá na escola de alunos que estão, né, conseguem ler, escrever, interpretar dentro do tempo deles. Mas alguns casos nunca vão alcançar. E chega no ensino médio, é uma estrutura totalmente diferente daquilo que eles tinham, do acolhimento. Primeiro que você passa 8, 9 anos dentro da mesma escola no município, você conhece a tia da cozinha, você conhece o professor, o tio tal, abraça, chega na escola. Aquilo aí para o aluno é uma rotina. E para alguns casos, né? Por exemplo, né, os casos que a gente tem, a rotina ela é muito importante. Quando ele vai para o ensino médio, muda tudo. Primeiro que são adolescentes é difícil por natureza, né? Os adolescentes eles vivem testando, vivem desafiando, vivem fazendo erros e acertos para poder se colocar. Para ver se cola. Quando a gente chega no estado do Rio de Janeiro, principalmente na rede estadual, nossos professores, até pela ausência de concurso, mas a maioria deles já está há muitos anos na rede. Nosso perfil lá, mais da metade dos nossos professores já tem 20, 25 anos. Foram formados numa época em que não existia a inclusão. Sim. Então, ou estava iniciando muito... assim, na escola. E quando iniciou, não era no ensino médio, iniciou lá atrás. Então, até a inclusão começar e chegar ao ensino médio foi recente. Então, esses profissionais, os colegas, a gente mesmo, não foi preparado para preparar uma aula para trabalhar com 2, 3, 4 alunos atípicos dentro da sala de aula ali. Então, isso gera uma frustração no professor, que ele não consegue render, na família que está envolvida, que traz o filho também, que espera, poxa, mas né? Lá na outra escola ele era assim, assado, chega aqui, eu não consigo ver isso, não tem o mesmo carinho, entre aspas, ou a mesma atenção, porque não tem, a gente não tem essa equipe preparada para isso. A gente vai adaptando. Se eu for falar só da realidade do CIEP, é uma coisa, né? Lá você também conhece a realidade, a gente consegue fazer muito parecido com o que deveria ser feito em função de situações totalmente específicas do CIEP. Internas. Né? A gente tem 2 ou 3 profissionais que por algum motivo de saúde se afastaram da sala de aula e hoje tem essa carga horária livre dentro da escola como articuladores e se propuseram também, porque não são obrigados, né? É uma coisa deles, de vontade de poder colaborar com a formação que eles têm para trabalhar com essa situação. Então a gente tem uma sorte, entre aspas. Eu consigo fazer isso lá, naquele pequeno universo que a gente administra ali, a gente conseguiu fazer uma situação muito perto do que seria o ideal. Mas é uma coisa atípica, não é da rede. Então, ali a gente, né, se for entrar na especificidade, a gente consegue algumas situações muito positivas dentro da escola, porque eu tenho alguns professores, alguns profissionais que atendem. Eu tenho, por exemplo, uma psicóloga da minha escola. Não a rede municipal, a rede estadual não tem uma psicóloga, mas eu tenho uma psicóloga de formação que é professora, que se afastou da sala de aula, é articuladora pedagógica e se propôs a trabalhar como psicóloga dentro da escola também. Então isso não tem na rede. O Eduardo não vai ter isso aqui da Diana Silva. E já com diferencial, porque como ela estava na sala de aula, ela conhece, ela sabe o que é escola. Ela é uma psicóloga, né? Educacional, vamos dizer assim. Ela sabe todos os dramas que a gente passa e atua ali. Eu tenho uma professora de educação especial, que também se afastou da sala de aula por alguns motivos e que se propõe a trabalhar com os alunos de inclusão dentro da escola e faz um trabalho maravilhoso. A gente tem com ela um projeto que atende os alunos especiais hoje na escola. Individualmente. Que é o projeto de TA. Entendeu? Então, assim, hoje a gente tem uma sorte, vamos jogar como sorte, mas assim, a gente tem uma rede de apoio em volta que atende e dá um suporte a esses alunos, mas nem toda escola tem essa condição de ter, entendeu? Então, assim... Eu consigo ter, talvez a gente não tenha daqui a 3 anos, 4 anos, não sei. Talvez no ano que vem a gente não tenha mais, porque, por exemplo, essa psicóloga hoje, ela vai passar por uma nova avaliação médica, pode ser que ela tenha que retornar para a sala de aula, entendeu? Então, a gente vai deixar de ter esse atendimento. Esse profissional nesse atendimento. A gente tem a outra que faz o atendimento pode estar se aposentando até final do ano. Então a gente já não vai deixar de ter esse também. E como que vai ser? Como que a gente dá continuidade a esse trabalho? Tá? Esse projeto que a gente atende lá é um projeto, é uma parceria. A parceria hoje ela é ativa, amanhã a gente já não sabe mais. Na verdade, quando a gente pensou em criar o canal, foi exatamente para que os outros colegas, outros profissionais da nossa área pudessem se sentir representados pela fala de vocês. Porque quase sempre
essas angústias, algumas frustrações sim, mas também os nossos sonhos, quase sempre eles são silenciados. Muitas das vezes ficamos sozinhos com as nossas angústias. Não se pode falar, não se tem espaço, não se tem tempo, até porque a nossa rotina de trabalho também exige que a gente corra daqui para ali para lá. Então, uma forma da gente poder colaborar e oportunizar que outros digam assim, nossa, aquilo que está acontecendo lá em Araruama é muito semelhante àquilo que acontece aqui em São Pedro da Aldeia. Pode ser que seja um caminho que eles estão fazendo, pode ser que seja um caminho aqui na minha escola, né? Mas assim, agora eu quero fazer um bate-bola com vocês, tá? Vou fazer uma pergunta, como se fosse um complete, né? Complete as frases e você tentar em uma palavra ou em uma frase completar. Tenho saudade de? Da infância. Tenho saudade de? Tempo livre. Casa de mãe e pai. Um cheirinho de pão de queijo. Nossa. Ai. Cafezinho. Sucesso para você é? Hoje ver o avanço dos meus alunos, dos alunos da escola. Isso para mim é lindo demais. Ver que eles avançaram, que eles estão avançando, que de alguma forma eu estou contribuindo para esse processo. Sucesso para você, Ju, é poder ver o reflexo do meu trabalho, do nosso trabalho, né, sendo bem sucedido lá fora. Ver um aluno que conseguiu conquistar o seu objetivo, como hoje a gente está no Rio com alguns alunos recebendo uma premiação pelo trabalho desenvolvido na escola. Ou seja, você fez parte daquele processo. Sim. Você não fez o trabalho, mas você deu o caminho para eles deu condições para que aquilo fosse feito. Então, isso você vê que está dando certo. Sim. Que toda frustração que você passa tem um retorno. Isso eu vejo como um sucesso do trabalho. Sim. Sucesso para você. Muito por aí. É ver a comunidade respondendo a transformação que a escola fez, assim como a gente vê individualmente cada um alcançando coisas que você pode colaborar um pouquinho para que seja possível. A educação precisa de educador. Eu acho que perdeu um pouquinho. A educação hoje, ela precisa de educador. O que eu digo de educador é a essência do educador. Hoje nós temos o professor muito preocupado com questões salariais, com tudo que nós conversamos aqui. E isso tira um pouquinho, até mesmo o amor pela profissão, passa a ser algo mecânico. Então, nós precisamos voltar, resgatar aí a importância do profissional de educação. Nós somos a base de tudo que se constrói. E o educador, ele precisa ter dessa valorização, desse retorno, para que realmente a gente avance com a educação. A educação precisa comprometimento. A educação para você, Frank, precisa de voltar a ser o foco. Acho que tem que ser o foco de tudo que a gente pensar como sociedade daqui para frente. Tem coisas que às vezes a gente fala assim, se eu estivesse no seu lugar, eu faria tal coisa. O que você diria para nossos governantes, para nossos gestores que estão acima de nós, nossos chefes de regionais? Se eu estivesse no seu lugar, eu faria? Olharia com empatia. A gente precisa do empático. Essa empatia, ela é fundamental, não só na questão educacional, mas como na área da saúde, da segurança. Existe e necessita de que os nossos governantes tenham empatia com cada classe. Isso que o Eduardo falou, se eu estivesse no seu lugar, se fosse seu filho que estivesse ali naquela escola, qual atendimento que você gostaria que ele estivesse? Recebendo, né? Recebendo. Se fosse seu pai, sua mãe que estivesse no atendimento médico, como que você gostaria que fosse? Então, eu acho que é fazer pelo outro o que você
gostaria de receber. Se você estivesse lá, você faria? Aumentaria nosso salário? Pois é, aproveitando só ali a fala de Juliana, né? Se fosse seu filho que estivesse lá, é só para, acho que até te mencionar que a minha filha é minha aluna na minha escola no estado. Então eu acredito. Ótima aluna. Eu acredito muito, tanto que eu pus a minha filha para estudar comigo, porque eu acredito na escola, acredito que a gente pode fazer a diferença. Agora, se eu fosse governante, eu acho que o primeiro passo que eu teria era tentar fazer o possível para colocar as pessoas merecedoras em cada local, para administrar, para gerir, para acompanhar, pesquisar dentro do chão da escola, saber quem é que se destaca, quem é que se doa aqui, quem é que gosta disso aqui, para colocar ela para vivenciar, porque ela vai transmitir isso à frente. Sim. E infelizmente a gente vê hoje muitas vezes esses cargos serem colocados à disposição de pessoas que nem queriam estar ali. Esse que é o problema. Em sua lápide, que frase que você, se você pudesse deixar escrito aí num cartãozinho, num bilhetinho, o que você gostaria que tivesse escrito? Acabou. Graças a Deus. Acabou. Na verdade, eu acho que eu deixaria escrito. Acabou. Ponto. Finalizou. Fala, mineira. Nunca pensei nisso, mas... É para pensar. Pois é. Fala, Frank. Eu colocaria 150 anos muito bem vividos. Perspectiva tá lá em cima, hein? Tá lá em cima a sua régua. Viver e reviver. Não, acho que colocaria assim... Tive uma vida feliz. Foi uma boa vida. Acho que foi uma boa vida. Tive um cooler, tive um boné, coloquei uma roupa de proteção contra o sol, fui pra praia. Passei, curti, fiz coisas que eu gostaria, tenho uma família maravilhosa, trabalho que eu gosto de fazer, então uma boa vida. Sim. Fé pra você é o quê? A minha fé é Deus. Tenho muita fé. Quem é Deus pra você, Eduardo? Deus, para mim, é o meu guia principal. É quem eu me desabafo todas as manhãs, em quem eu me abro todas as noites. É quem pode realmente me ouvir. E a gente meio que se relaciona, mesmo não sendo fisicamente, mas olhando para dentro do meu interior. Eu me sinto pleno quando eu estou ali naquele momento que você pode colocar para fora todos os seus anseios, todos os seus medos, todos os seus conflitos, e você sabe que tem aquele momento de paz. Então Deus, para mim, eu tenho uma fé plena em Deus. Se estou aqui, sou fruto dessa fé, e é nela que tem me sustentado todos os dias. Às vezes eu levanto e não quero vir para a escola. A vontade que eu tenho é não levantar da cama, porque eu sei de todos os desafios que eu terei. E aí aquele momento é um momento de reflexão, onde eu peço a Ele força para que seja um bom dia, que eu faça alguém feliz naquele dia, que eu mude a história de alguém. Como Juliana falou, às vezes até uma vírgula ela pode mudar para o mal, né, para uma má interpretação, mas também pode mudar para uma coisa muito boa. Sim. Então meu confidente pleno é Deus. E é a minha fé que me sustenta aí nessa caminhada doida. O que é fé para você, Ju? É o que me sustenta, é o que me faz seguir, é o que se a gente não tiver fé, a gente não vai ter direcionamento. É a fé que nos guia. Você tem que acreditar. Acreditar em cada um dentro da sua crença. Eu acredito muito em Deus. Então, assim, é por Ele que eu levanto. Deus me direciona nesse dia, me guia mais nesse dia, guia meus pensamentos, guia as minhas atitudes, para que a gente possa seguir. Porque sem Ele, a gente não fica em pé. Fé para você, Frank? Fé para mim é esperança, é otimismo, é acreditar que as coisas boas vão acontecer se você, tiver vontade, se você se mantiver no caminho, e acreditar que tem sempre alguém olhando, né?
Quem é esse alguém que olha? Chamam de Deus, o outro é o seu orixá, o que for. Eu fui criado de forma católica, então acredito em Deus muito, acredito que sempre vai ter ali um todo-poderoso, alguém olhando por mim, me guiando, e que as coisas têm um sentido. Embora eu não possa ver, muitas vezes, as coisas acontecem por um motivo, e a minha fé é sempre essa, de otimismo, de que no final, aquilo que a gente está passando vai dar fruto, vai dar resultado. Sim. Eu vivo baseado nisso. A nossa conversa está muito boa, a gente continuaria aqui, mas as demandas da vida continuam. Eu quero, já nesse finalzinho, agradecer a vocês pela disponibilidade em permitir, né, partilhar a vida de vocês com as pessoas que certamente estarão nos ouvindo e vendo. Muito obrigada pela forma como vocês conduzem a vida, como vocês conduzem aí o tempo na escola. Muito obrigada pela parceria e, acima de tudo, que a gente continue podendo se olhar, se enxergar, se ouvir, e que, acima de tudo, não nos falte fé. Que Deus nos acompanhe sempre nas nossas decisões. Foi um prazer estar com vocês, tá bem? Igualmente, obrigado. Um beijo grande, até mais. Até mais. Prontinho.